Foto do seu Laurentino, por favor. Esse pedreiro de 75 anos que perdeu a vida em Cambé. Ele caiu de um andaime, ele foi levado para a Santa Casa de Cambé. 2 dias depois ele morreu. E a família acusa o hospital, acusa a Santa Casa de Cambé de negligência, de muitas falhas no atendimento, de descaso mesmo. E a Santa Casa de Cambé se esconde atrás de uma nota, a direção simplesmente não quer falar do assunto. Nós estamos na casa do seu Laurentino, desse pedreiro, você não ouviu errado não, de 75 anos. Juliano, mas com essa idade não era para ele estar em casa, parado, descansando, aposentado? Quem consegue sobreviver com uma aposentadoria no Brasil? Quem? O Léo tá lá para conversar com a família. Léo, me contaram que a família disse que quiseram cobrar por medicação, que tiveram que levar cobertor lá na Santa Casa de Cambé, que o médico ficou 12 horas sem avaliar o seu Laurentino. Eu queria que elas explicassem. Eu sei que deve estar uma dor muito grande para essa família, a perda desse homem, a perda desse pai, a perda desse avô, a perda desse exemplo para todas elas, mas eu queria que elas explicassem o que é que aconteceu dentro do hospital. Essa história de cobrar a medicação, que é um absurdo, história de não ter um cobertor, ter que levar elas 12 horas, você cai de um andaime, você fica 12 horas esperando para um médico te avaliar. Léo, fique à vontade para conversar com a família, o povo fala no BG e eu repito, nós estamos aqui para ser a voz de você, meu amigo, para ser a voz de você, minha amiga, da sua família. Põe o nosso zap aqui, se tiver acontecendo um problema assim no seu bairro, na sua comunidade, conta com a gente, tá? A gente tá aqui para isso, para de verdade. Ai, Juliano, não tá resolvendo o problema aqui do meu bairro, ai, não tem médico no postinho, o esgoto tá vazando, tá faltando água, não importa. Aqui na RIC TV, aqui no Balanço Geral, a sua voz fica muito mais forte, tá? Léo, é com você. Juliano, justamente o que você explicava há pouco, nós resolvemos então, a partir do seu pedido, vir aqui para a casa do seu Laurentino, da família do seu Laurentino de 75 anos. E antes de eu conversar com as filhas, Juliano, vou pedir para o Juninho mostrar a família do seu Laurentino. Foi isso que aconteceu, Juliano. A família ficou por aqui porque ele era sim o provedor da casa. Tá aqui as filhas, os netos, todo mundo que sofre essa perda agora, Juliano Marcos, na espera de uma resposta, na espera de alguém da Santa Casa de Londrina, que possa, de Cambé, corrigindo, que possa colocar finalmente uma explicação. Eu citei agora há pouco a Santa Casa de Londrina, até porque nós estávamos conversando há pouco que a família do seu Laurentino passa por situações adversas assim há pelo menos 6 meses, Juliano Marcos. 3 pessoas da família perderam a vida e pelo menos 2 delas, seu Laurentino e também a sua mãe, né, Isabela, que você estava contando, por negligência, né? Então, esse fato do seu Laurentino é um estopim para a família, Juliano Marcos. Eles querem o apoio do poder público, a resposta, justamente para que possam entender o que aconteceu. Porque encerrar um ciclo, perder uma pessoa assim, sem sequer uma explicação, né, Isabela? É muito triste, é muito doloroso, né? Boa tarde para você. Boa tarde. Eles falaram que eles prestaram socorros devidos para o meu pai, só que eles trataram o caso do meu pai como um caso simples de uma costela quebrada. E não foi isso que apresentou no atestado de óbito, nem no atestado de IML. Apresentou outras situações. Foi todos vísceras abdominais, órgãos perfurados e em nenhum momento eles viram isso. Eles falaram que fizeram 3 tomografias, uma com contraste, uma abdominal, uma do crânio e um raio-x. E aí, e nenhum desses 4 exames que eles fez, eles viram essa situação, o que tinha realmente acontecido e em nenhum momento eles se solidarizaram, de pegar o exame dele, ver que ele estava com os órgãos perfurados, ir até o quarto para ver o paciente, nem nada. Vocês a todo momento passavam para os médicos esse quadro, né? A sensação do senhor Laurentino já estava mostrando o que poderia ser. Sim, eu tenho vídeo de quando a respiração dele mudou, eu tenho um vídeo dele gemendo, e isso não foi gravado para nada, foi para relatar para minha família, num pedido da minha família também tentar me ajudar de alguma forma, porque eu vi a situação com meu pai. Na sexta-feira, quando amanheceu, meu pai não abriu o olho, meu pai não conversava, e eu
eu acho que até mesmo as enfermeiras, vendo a situação do meu pai, do jeito que ele estava ali, eles viam que ele estava, tipo, morrendo e em nenhum momento elas foram chamar o médico, porque na hora de ir lá medir a saturação, a pressão e os batimentos cardíacos, a saturação dele estava boa, o coração dele estava bom, só que o batimento estava 30 e ela falou que era normal, que a respiração dele tinha mudado porque ele era fumante, porque era normal. Só que todo mundo via que não era, que não é o que mostra os vídeos, não é o que eles falam que prestou socorro, não é o que apresenta o atestado de óbito, não é o que apresenta o atestado do IML. Então eles falam que prestaram alguma coisa, só que não foi prestado e eles sabem que não prestaram. Até porque a gente pediu os papéis do meu pai lá no hospital e eles não forneceram para nós até agora. Os papéis eles não entregaram, a gente pediu o prontuário dele. E eles deram um prazo de 30 dias para entregar esse prontuário e falou que o prontuário ainda não estava no sistema. Ô Bia, e vocês estavam fazendo, intercalando entre as irmãs para acompanhar o pai de vocês lá, e a dificuldade justamente em perceber e receber esse atendimento era grande, inclusive você falou da demora da passagem do médico por lá, né? Sim, foi muito grande a demora lá, porque desde quando meu pai deu entrada lá, o médico demorou muito para passar, o médico só passou porque eu cobrei as enfermeiras, eu fiquei em cima para poder ir atrás de um médico. Aí foi quando o médico apareceu lá, apalpou a barriga do meu pai, daí meu pai falou que já estava cansado disso, deles ficar indo lá e apalpar a barriga dele. E a todo tempo, até mesmo o meu pai pedia pra gente chamar a reportagem, porque ele ia morrer ali dentro, ele estava vendo que ele ia morrer, que não tinha sido fornecido um soro para ele, não tinha sido dado um remédio. O meu pai, desde a hora que ele caiu até o momento que ele foi pro quarto, ele estava com a cabeça lesionada, não foi feita a sutura, eu tive que pedir pro médico fazer a sutura, e aí foi quando ele pegou e falou assim, mas não foi feito ainda? Aí eu falei assim, não, porque é o senhor que tem que fazer. Aí foi quando ele decidiu fazer e passar um remédio. Aí ele falou que ia internar o meu pai, porque meu pai tinha batido a cabeça e estava vomitando. Não foi nem pela costela. Depois que ele passou lá na observação 3 e falou que meu pai tinha lesionado a 4ª costela, mas era uma coisa simples, que só iria esperar o resultado da tomografia da cabeça. E foi só isso. Depois ele não passou mais e meu pai gritou a noite inteira de dor. Nair, e outra questão foi sobre plantonista. Existia uma médica plantonista que acompanhou durante a madrugada, durante esse período, o seu pai? Não, durante a madrugada não, porque eu fui trocar com ela na quinta-feira de manhã. Na quinta-feira de manhã, eu e ela teve que cobrar o médico para ir até o quarto do meu pai, para ele ver que meu pai estava com dor na barriga. Ele foi, porque a gente foi selecionar ele para ir lá até o quarto. Aí ele perguntou pro meu pai onde doía, meu pai mostrou a barriga, aí que ele forneceu a medicação, mandou a enfermeira colocar a medicação. Só que lá também dentro da Santa Casa, a farmácia demorou com o remédio da medicação do meu pai. Meu pai ficou sofrendo o dia inteiro de dor na barriga. A gente tem que ficar cobrando das enfermeiras, de tudo. Foi subir pro quarto, piorou a situação. Tudo piorou. Nada. Em relação ao medicamento, eles chegaram a pedir em algum momento que vocês trouxessem de fora o medicamento? Medicação de fora não. A gente tinha que cobrar a medicação deles para colocar no meu pai. Se a gente não cobrasse, não colocaria neles. Nenhum momento. Isabela, e sobre colocarem o seu pai finalmente no quarto, ele sair de onde ele estava, que não era adequado, e colocar para o tratamento. Demorou esse processo também? Quando ele deu entrada, ele ficou no corredor do lado da sala de observação, até por volta de umas 6 horas, para ele ir para a observação 3, e no outro dia ele subiu para o 2º andar, que era no quarto. Mas eles falaram que eles deram os medicamentos, eles deram sim, tramadol, dipirona e morfina. Foi isso que eles deram pro meu pai, mas porque a família ficou cobrando, marcava os horários que meu pai tinha que tomar essa medicação e ia até a enfermeira e falar que estava no horário dela fazer a medicação nele, porque senão também não dava. Ele perdia o acesso, a gente tinha que ficar se implorando para elas ir lá trocar o acesso, mudar o acesso deles. Então, a todo tempo, a gente ficou em cima deles, sim. Eu pedi, inclusive, pro plantonista que estava lá na quinta-feira à noite, expliquei para ele o caso, falei assim, o meu pai ele fez uma tomografia 3h30 da tarde, falei assim, ele fez essa tomografia com contraste para ver se não machucou nenhum órgão da barriga dele. E aí, será que o médico não consegue pegar essa tomografia e ver se tem algum órgão lesionado nele? Porque se vocês puderem fazer alguma coisa para ajudar ele, vocês conseguem fazer hoje. E ele falou que não. Eu falei assim, não, o médico só vai passar amanhã. E quando eu perguntei para a enfermeira do médico no outro dia, ela falou assim, meu amor, o médico não tem hora para passar aqui, não. Foi isso que a gente recebia de lá. Eles davam medicação sim, mas a gente cobrava, não era nossa obrigação ficar lembrando sobre a medicação do paciente. Era deles. Então, a coberta a gente pegou da minha casa e levou para ele. Porque ela falou assim que lá não tinha, que tinha outros pacientes e que ele
Senão os outros pacientes iam ficar sem. E lá não pode entrar. A gente, tipo, veio aqui e falou assim, ó, se você fala que não vai dar coberta, então eu vou na minha casa e vou buscar uma da minha casa e vou trazer aqui. Ela falou assim que eu tinha que entrar com a coberta escondida. Eu não entrei com a coberta escondida porque eles não forneceram quando a gente pediu. Então eles estão mentindo, falando que prestou o socorro, eles não prestaram. Porque se ele tivesse prestado socorro, meu pai não estava morto, meu pai estava vivo. Tá aí, Juliano Marcos, um relato que é doloroso para as filhas, é doloroso para a família, até porque agora elas também têm uma advogada que está auxiliando neste processo todo, até porque pede-se por resposta, quer-se uma explicação, não apenas uma nota, Juliano Marcos. Com certeza, a gente vai continuar cobrando a Santa Casa de Cambé e todas as autoridades, tá? Sobre a morte do seu Laurentino e que, olha, que seja o último caso de negligência que eu ouço falar da Santa Casa de Cambé, tá? A morte desse homem é absurda e mais absurdo ainda é a direção do hospital simplesmente não falar a respeito disso. Nós vamos voltar a esse caso, tá? Nosso papel aqui no BG é esse, 12h57.